E aí, pessoal, tudo bem? Como eu já falei para vocês aqui, o nosso assunto agora é sobre isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, eu particularmente acho o seguinte, ó, eu tenho muito feliz que isso esteja acontecendo, no entanto, eu não acho que isso deveria ter acontecido agora. Tá entendendo? Por quê? Porque eu acho o seguinte, ó, como todos nós já estamos cansados de saber, tá? E qualquer pessoa que entende do assunto sabe, é muito mais comum, assim como lá e aqui, tá? Que esse tipo de caso aconteça, tá? E muitos negros já morreram nos Estados Unidos por causa disso, não só pela negligência, tá? Das autoridades, tá? Estadunidenses, mas também pelo racismo, que é um racismo que já está que já é um racismo interno, né, que existe dentro dessas unidades. Esse racismo interno é um racismo que existe desde o começo dos Estados Unidos, quando as polícias serviam para subjugar os negros, né, para controlar os negros, para manter o monopólio sobre a raça negra, isso nos Estados Unidos. Como todo mundo já deve estar sabendo, isso acabou eclodindo justamente na morte, quando aconteceu a morte deste homem aqui, ó, deste cidadão aqui. Tá? Ele foi brutalmente assassinado, tá? Foi um crime bárbaro, chocou, tá? Foi asfixiado de forma cruel, tá? O cara lá completamente descontrolado, tá? Desequilibrado. Tá? Eu nem sei como é que aquele sujeito era um policial, tá? Mas não é incomum que policiais nos Estados Unidos ajam dessa forma. Quer dizer, eu tô querendo dizer com a truculência contra negros e o apaziguamento contra brancos. Tá? Pois existe isso nos Estados Unidos e isso é de muito tempo. Tá? Isso não é incomum e não é uma exclusividade de lá. Tá? Isso existe aqui no Brasil também. Há poucos dias atrás nós tivemos aí o caso de um menino que foi aí chacinado aí, tá? E teve o seu corpo sequestrado, tá? Na realidade o guri foi baleado, tá? Depois foi sequestrado até que morreu e esconderam o corpo do guri, tá? Numa tentativa de tentar camuflar, tá? Esse comportamento aí das polícias. Tá, mas isso não é incomum. O que acontece é o seguinte, o que eu quero enfatizar aqui para vocês é que se caso isso chegar no Brasil, tá acontecendo agora na França, tá eclodindo agora na França, vai eclodir naquilo que se vai eclodir em outros países da Europa, com certeza isso vai acontecer, mas o que eu quero dizer é que no final das contas, se isso chegar no Brasil, você pode ter certeza, tá? A besta quadrada que se encontra no governo, tá? Que foi eleito pela elite, uma classe média que se acha alta, vai agir com a ignorância, vai colocar o nosso país não só num estado pária, mas num estado, tá, de exceção absoluta. Tá entendendo? O idiota não tem capacidade nenhuma para lidar com esse tipo de coisa, tá? E muito menos entende o significado dessas manifestações, tá? É evidente que nos Estados Unidos, tá, existem manifestações mais acirradas, tá? Por exemplo, aqueles atos que beiram o vandalismo, isso é comum, tá? Isso é comum em várias manifestações acontecerem esse quebra-pau, tá? Aconteceu em 68 na França, tá? Mas o que eu quero dizer é que isso é comum, tá? É comum que as pessoas se manifestem de forma pacífica e venham outras pessoas se manifestarem de forma agressiva, tá? Assim como aconteceu no Brasil em 2013 com aqueles black blocs que se infiltraram nos meios das manifestações, mas que no final representavam diretamente aquilo que eram e aquilo que vinham a representar, né? Mas como eu já falei, Sammy, fica quieto. Como eu falei, tá? Não é incomum que isso aconteça. Tá? Ou seja, chegou o momento da população dizer basta para isso. Basta para esse racismo e basta para essa barbárie que se tornou a humanidade. Esse vírus, o vírus do racismo, é um vírus muito mais mortal, tá, do que qualquer vírus. Inclusive, tá, o vírus que acometeu a humanidade aí ultimamente, que é aquilo que o idiota do nosso presidente disse que era só uma gripezinha ou um resfriadinho.